Vamos falar do Palmeiras. Palmeiras é destaque aqui na Transamérica. O Leandro Boldaquian vem com as informações. Diga lá, Lelê. Boa tarde, Lelê. Fala, meu caro Márcio Espímpolo. O pessoal que tá ligado em mais uma edição do nosso Papo de Craque pela Transamérica. O Palmeiras faz hoje um treino home office, ainda sob supervisão do departamento físico do Palmeiras, mas cada jogador em seu local, na sua residência, ou onde quer que esteja, e amanhã a reapresentação acontecerá na academia de futebol. E olha só, hein? O Palmeiras está se movimentando na janela de contratações, pois enviou uma oferta oficial ao volante meio-campista Roberto Pereira, o argentino de 34 anos, que está sem contrato desde que saiu da Udinese da Itália e era pretendido até pouco tempo atrás pelo Santos Futebol Clube. O Peixe tentou a contratação, o jogador havia dito que o interesse dele era continuar na Europa. A expectativa do Palmeiras é a mesma em relação a esse desejo do jogador de permanecer no futebol europeu, mas acredita que o Palmeiras hoje tem bastante a oferecer ao jogador, né? Disputa por títulos, chegaria já numa semifinal de Libertadores da América contra o Boca Juniors, poderia jogar essa partida porque o Palmeiras pode fazer trocas na sua lista, tem as partidas pelo Campeonato Brasileiro, então faz a oferta e a negociação deverá ser fechada ou simplesmente não acontecer com prazo de até esta sexta-feira, pelo menos é o que garante a imprensa argentina, né? A resposta, portanto, do Pereira deve acontecer até sexta-feira e o Verdão fica na expectativa para finalmente conseguir entregar um nome para o técnico Abel Ferreira. Espímpolo. Muito obrigado, Lelê, pelas informações. A torcida do Palmeiras aqui, tá ensandecida no chat, no WhatsApp da Transamérica, sobre a possibilidade do Veiga ser titular na sexta-feira. E tem uma foto aí nas redes sociais, um vídeo do Veiga na seleção, abraçando o Gabriel Jesus. Aquilo para os apaixonados palmeirenses, Galvão, mas teve um sabor tão especial, André Galvão. Gabriel Jesus e Veiga agora na seleção brasileira, hein, Galvão? Seria uma atração, né? Eles não jogaram juntos. Não jogaram juntos. Gabriel Jesus e Rafael Veiga, porque o Gabriel Jesus ele sai logo após a conquista do título, né? O Palmeiras é campeão brasileiro em 2016, ele já estava vendido desde a metade do ano. Então, em janeiro, ele já começa a jogar no Manchester City, na Inglaterra. E naquele mês de janeiro de 2017, chegou o Rafael Veiga, contratado junto ao Coritiba. Então, eles nunca jogaram juntos. É uma atração, na verdade, o Veiga acho que tem boas chances de ser titular da seleção, né? Se você parar para pensar na escalação do Brasil, se o Neymar jogar, aí imagino que ele vai fazer aquela função de meia, né, com 3 atacantes à frente dele. Agora, se o Neymar não puder jogar, e tudo indica que ele não poderá ser titular, pelo menos, né? Aí acho que o Veiga vai concorrer com quem exatamente? Só se o Rodrigo jogar ali na função como meia, ou se ele colocasse, de repente, o Joelinton para atuar junto com o Casemiro e com o Bruno Guimarães. Eu não sei. Eu acho que o Veiga tem chance, sim, de ser titular da seleção brasileira sexta-feira contra a Bolívia. Você também imaginou aí na tua cabeça, Ivan, como seria Gabriel Jesus e Veiga juntos? Não. Sinceramente, não. Porque acho que o Gabriel Jesus, só pra concluir, manda. Acho que o Gabriel Jesus não vai ser titular, porque ele foi o último convocado. Ele então tem, ele não no vai máximo, ser 25 minutos mas nessa temporada pelo Arsenal. KM Seleção Brasileira, ele tem bastante, hein? Não, tem. Mas isso mostra como a seleção brasileira não fica muito no imaginário do brasileiro, né? Isso é verdade. O futebol tá parado aqui, data FIFA. O público não tem muita. Em geral, você não vê muito essa discussão. Nossa, meu Deus, né? Vai ser esse, aquele. Enfim. Eu só acho que o Veiga, com relação aos outros jogadores da seleção brasileira hoje, porque a convocação ela foi feita antes do começo da temporada europeia. Então o Veiga, ele tá num estágio físico e até de confiança, é um estágio superior aos demais jogadores, porque os caras estão iniciando o ano. Então o Veiga hoje, ele tá voando. Então assim, mesmo com o nível abaixo da Europa, né? Claro, pelo mas menos aqui ele tá sim, com o pé embaixo, e nós né? estamos falando de um jogador que costuma deitar aqui no futebol brasileiro, né? Então assim, não é nenhum absurdo imaginá-lo no time principal do Brasil. Eu só não sei se ele vai armar um time ou vai desenhar um time que possa acomodar a característica do Veiga.
Vamos pensar na seleção brasileira do jeito que hoje o Fluminense é montado. O Fluminense joga com André, Ganso, 2 abertos, Keno e Arias, Kennedy e Cano. Ele vai utilizar o mesmo desenho na seleção brasileira? Sim, e ele começou a usar esse sistema agora também no Fluminense, né? Sim, no jogo contra o Olímpia. Não dá pra dizer que este é o sistema que ele usa no Fluminense. Acho que foi uma coisa muito específica e pode não se repetir, por exemplo, na semifinal contra o Internacional. Mas é um desenho bacana, porque é um time ofensivo, né? Agora só uma coisa sobre o Palmeiras, aí vai ao encontro da informação trazida pelo nosso repórter Leandro Boldaquian, que está saindo de férias, o Lelê. A partir de amanhã eu vou substituí-lo na apresentação do Esporte de Primeira pela Transamérica. Mas tudo que disse aí o Lelê é verdade. E o Palmeiras realmente, quando ninguém mais esperava, o Palmeiras tem interesse na contratação desse jogador citado pelo Leandro, Roberto Pereira, né? Um jogador que frequentou até durante um tempo a seleção argentina, jogou 2 Copas Américas pela seleção da Argentina, 2015 e 2019. Ele estava, para quem não se lembra desse rapaz... É o que o Santos queria, Galvão? Sim. É o mesmo. É o mesmo. Para quem o Santos quer. Não, acho que Parece o Santos... que a proposta não O foi empresário dele trabalhou bastante, hein, nesse verão europeu. Ele foi cogitado em time brasileiro. O Santos não conseguiu fechar essa contratação. O Roberto Pereira, para quem não se lembra, de repente tem uma vaga lembrança, ele teve um período muito curto como um jogador top na Europa, né? Top mesmo, que foi na Juventus, que ele jogou. E ele foi reserva naquela Juventus, vice-campeã da UEFA Champions League de 2015, que a final foi contra o Barcelona do trio MSN, Messi, Suárez e Neymar, né? O Roberto Pereira era daquele time da Juventus, ele não era titular, era reserva, mas era um reserva imediato, era um cara que jogava sempre, entrava em todas as partidas. Se eu não me engano, ele entra na final da Champions, se eu não me engano, ele é um dos primeiros a entrar no time da Juventus na final da Champions, quando estava ainda 2-1 o jogo, né? O Neymar faz o gol nos descontos e o Barcelona ganha aquela final. Mas logo ele sai da Juventus e volta a jogar em times menores da Europa. Jogou no Watford da Inglaterra e estava na Udinese da Itália. Ele fez uma carreira consistente na Europa. Consistente. São 12 anos jogando na Europa. Mas em alto nível, top do mercado europeu, foi durante um período mais curto que ele jogou na Juventus, né? Talvez ajude, se o Palmeiras realmente consegue fechar essa contratação, talvez ajude, porque faltam referências hoje no time do Palmeiras para substituir ali o Dudu. Me parece ser uma boa opção essa contratação. Vamos ver se vai fechar, né? Aí é uma outra história, mas que o interesse existe mesmo. E aí, Gui, o que você pode falar aí do Pereira, que já interessou a muita gente, agora o Palmeiras está na parada? É um jogador que, assim, a gente tem pouca memória. Eu, por exemplo, né, pelo menos não vou aqui mentir pro ouvinte. Agora, é um cara que, como eu falei, o empresário dele trabalhou bastante nesse verão europeu, né? Ele estava no futebol da Alemanha, né? Não, na Udinese. Na Udinese? Ele teve um período no Schalke 04, não teve? O Roberto Pereira? Eu acho que não, Gui. Eu não me lembro, pelo menos. Ele jogou na Udinese muito tempo. Foi o clube que ele se deu melhor. Ele não jogou no futebol inglês também? No Watford. No Watford, sim. No Watford, sim. O clube que ele se deu, assim, melhor foi a Udinese. Ele era titular absoluto na temporada passada. Eu tô confundindo. Não renovaram o contrato dele, tô confundindo com outro meia paraguaio também do Schalke 04, que nesse verão europeu foi oferecido. Mas o Pereira também, hein? Jogou na Juventus. Santos, Grêmio, assim, de você ouvir boato até ligado a São Paulo, enfim, ouvi todo tipo de boato ligado a esse nome do Roberto Pereira. Agora, sinceramente, Spimpolo, não vou aqui dizer onde ele poderia entrar no time do Palmeiras e o que fazer, porque eu não, na Udinese, nas últimas temporadas, quando eu conheço, quem costuma acompanhar todos os dias sabe, quando eu conheço jogador eu falo, às vezes até alguns mais assim, né, não tão dos grandes holofotes aí do futebol europeu, a gente consegue acompanhar, né, por exemplo, trabalho agora nos jogos do Campeonato Alemão, já acompanhei com mais atenção o português, algumas partidas, mas nesse caso eu não vou mentir pro ouvinte e dizer que o Pereira vai entrar, se chegar no Palmeiras e fazer tal função. Não tenho esse conhecimento nesse momento a respeito desse jogador. Na última temporada pelo clube italiano,
o Pereira entrou em campo 36 vezes, marcou 5 gols e deu 6 assistências. A Udinese foi a 12ª colocada. O contrato dele terminou e ele não ficou lá na Itália. Valdevines, Espímpolo, será que agora com esta pausa o Abel vai encontrar o substituto do Dudu? Vou repassar essa pergunta para o Galvão. Então, é um desafio, né? É um desafio porque, veja, o Palmeiras completou acho que 7 jogos sem sofrer gols na temporada. Acho que é o recorde sob o comando do Abel Ferreira. Agora, após o clássico contra o Corinthians 0-0, 7 jogos seguidos que o Palmeiras não toma gol. Beleza, muito bom. A defesa está funcionando, certo? Só que aquela coisa do copo meio cheio e copo meio vazio. Sem o Dudu, o Palmeiras fez 3 partidas e marcou um gol só. E foi um gol de bola parada, uma falta muito bem cobrada pelo Rafael Veiga. Mas assim, o Palmeiras tem dificuldade sem o Dudu, cara. Mas assim, claro que tem. Não, claro, sabe? Nós estamos falando de um grande jogador, mas contra o Pereirão, por exemplo, aqui já... Era um outro jogo, Sim. um outro tipo de jogo. Contra o Corinthians, ninguém foi bem. Mas o Palmeiras perdeu uma referência ofensiva. Concordo. O Dudu não estava bem, o Dudu não fazia uma grande temporada, mas era o Dudu, cara. Era o Dudu. Era um jogador que com ele em campo, o adversário já se comporta diferente, entendeu? Sim, claro. Então, é essa a missão, esse é o desafio pro Abel Ferreira. E um abraço para o Goiama, que tá sempre na nossa escuta e tá ouvindo a gente de novo. Grande o Goiama, um dos grandes atletas olímpicos respondendo a sua pergunta, eu gostaria de ver, claro que ninguém tá lá pra fazer o que eu quero, mas eu gostaria de ver mais o Endrick. Pelos lados, não centralizado com o Rony jogando pelos lados. Pelos lados, o Endrick. Mas eu acho que a bola de segurança dele é o Mike. Eu acho que ele vai jogar com o Mike improvisado. Improvisado não, já falei que isso não é improviso. O cara tá jogando no mesmo corredor que ele sempre jogou. Ele vai jogar um pouquinho mais avançado. Acho que ele vai com o Mike na direita. Espímpolo, é verdade que o Gabriel Menino pode ser vendido para a Europa? Tá sabendo de alguma coisa aí, Galvão? Olha, não tô, mas assim, nesse momento é muito difícil, né? Mas que janela agora? As janelas estão todas fechadas. Ainda tem janela aberta na Turquia, se eu não me engano, na Bélgica, alguma coisa assim. Mas o Palmeiras, veja bem, o que aconteceu com o Gustavo Gomes exemplifica como pensa hoje a direção do Palmeiras. Porque o Gustavo Gomes recebeu uma proposta, essa proposta foi oficial, né? Era uma proposta com valores muito acima do mercado, muito acima do mercado. Quem paga 30 milhões de dólares para um zagueiro de 30 anos que joga no futebol brasileiro? Não existe, né? Eram valores muito acima do mercado e mesmo assim o Palmeiras não negociou. O Palmeiras não negociou por quê? Porque a presidente Leila Pereira entende que o jogador só pode sair hoje pelo valor da multa. Então, não vai sair ninguém do Palmeiras que o Palmeiras queira, que o Palmeiras não queira negociar. Não vai sair, só se pagarem a multa. Gente, se ela vende o Gustavo Gomes, ela é obrigada a sair da presidência do Palmeiras. Mas, Ivan, 30 milhões de dólares, de euros, moeda estrangeira, é muita grana, cara, para um cara de 30 anos. Eu reconheço. Mas futebol, não dá pra gente tratar tudo dessa forma. O clube não é banco. Claro que você pensa, caramba, 30 milhões de dólares por um jogador de quantos anos? 30 anos? 30 anos, 30 anos? Cara, você acha que hoje o torcedor já tá torcendo o nariz por conta das não contratações? Vai ver o pilar da equipe, porque o Gomes ele não é só um zagueiro extraordinário, né? Ele significa muita coisa internamente no Palmeiras. Vai perder nessa reta final a 3 jogos de conquistar a Libertadores? Você tá de brincadeira. O jogador que eu confundi, que também foi bastante oferecido nessa janela, foi o Rodrigo Zalazar, uruguaio do Schalke 04, que acabou indo para o Braga de Portugal. Tava muita gente de olho mesmo. Isso aí deve ser o mesmo esquema do... Então, ele não quis, né, vir pra América. Ele quis continuar na Europa e foi pra Portugal, no Braga, que é um médio, né? Tá abaixo dos grandes ali, mas é um médio de Portugal. Aliás, foi um clube do Abel, né? Foi, exato. Foi o clube que ele começou, né? Sim. Além da seleção, né? Porque o Abel Ferreira foi um técnico, um jogador, digamos que com
discreta passagem, né, Galvão? Ah, sim. Na seleção nacional. Chegou a ser convocado para a seleção, mas muito pouco, pelo Filipão, né, na época. Mas ele tem toda a história dele ligada ao Sporting, né? Ele era técnico da base do Sporting. Aí depois ele tem a primeira oportunidade no time principal no Braga, justamente no Braga. Só retomando a discussão, é por isso que ela fala, olha, se pagar a multa e o jogador aceitar, ok, aí, porque ela simplesmente se livra do problema. Agora, pode chegar aí um valor de 40 milhões de dólares. Caramba, 40 milhões de dólares? Isso nunca aconteceu na história. Se vender o Gomes, ela não preside mais.